iluminando e abrindo os nossos canais receptivos, abertos, amorosos, purificados, para acolhermos a mensagem que hoje a nossa querida é mensageira, e que nós captemos o que for melhor e importante para as nossas vidas, para as vidas dos que nos rodeiam, em especial o Brasil, porque eu sei que a Suíça já está melhorando, e o planeta. E desde já agradecemos as cascatas de bênçãos e graças que estão sendo derramadas, porque unidos, certamente, o Cristo está conosco. E Ele não nos abandona, Ele está no leme. Assim seja. Bem-vindos. Fabiana, quem é a Fabiana? É a Fabi? A Fabi de Basel? Sim, querida. Ah, ok. Oi, Fabi. Oi. Só para constar, nossa querida Dilma ainda está hospitalizada e com toda a sua boa vontade está participando do estudo conosco, né? Então, bem-vindos. Temos duas estreantes, eu acho, que é a Maia e a Fabiana. Não sei se ela já participou de algum estudo do Evangelho. Oi, acho que já, Cecil. Ah, é? Ok. Então, já sabemos, né? Então, acho que a gente já pode passar a palavra para a nossa querida Rejane, que hoje vai falar, então, o tema 6, né, Rejane? Que é o... eu já não lembro mais o título. Espera lá. Deus não é Deus dos mortos, né? É o tema 6, exercícios de aplicação da metodologia indicada em o Evangelho Redivivo. Então, quem acompanha desde o início sabe, né, qual é esse método que a gente se baseia na fala de Alcione no Espírito Renúncia, que é sentir, conhecer, começamos pelo conhecimento, meditar, sentir para vivenciar. Então, esse é o processo que a gente usa, né, no desenvolvimento do estudo, e, com certeza, o nosso objetivo é vivenciar, mas como ainda somos espíritos em evolução, vamos nos contentando em conhecer, em sentir, iniciar a meditar e nos preparar para também iniciarmos, né, tão breve, ou já podemos aí dar os nossos pequenos passos em vivenciar os ensinamentos do Cristo. Então, minha querida, é com você. Então, eu quero fazer duas perguntas inicialmente. Né? É de 19 às 20, não é isso? Uhum. Tempo. E eu posso usar a tela, não é isso? Pode, sim, pode. Tá. Cadê? Tá aqui? Quem diria, hein, Rejane? Ô, minha amiga, nós começamos ele, né? Você lembra? Isso. E como? Você lembra quando a Marta fez a primeira palestra lá na Estesia? Foi, lembro, e como lembro, momentos marcantes da minha entrada em tudo isso, meu Deus. Então, Já vai fazer então, mais de um ano, né? Foi em 2018 que ela trouxe, né? Que nós 2018, inauguramos. isso. Uhum. Quase 2 anos. Então, né, como a Silvana falou, esse é um trabalho que ele já tem um formato, né? Ele não é um trabalho que propõe que a gente fique, cada um de nós contribua, né, trazendo as reflexões, buscando reflexões evangélicas para o contexto, né, e alinhando-a com, né, o raciocinar, né, sentir e realizar no dia a dia, sempre com o enfoque espírita. Então, nessa proposta, né, que foi lançada do livro, etc., ele traz um contexto
para que nós possamos, né, na dialética, como, né, propõe Kardec, né, que nós possamos discutir e ir desenvolvendo pensares para que a gente possa, né, sentir e realizar. Então, eu estou aqui, né, a tela que vocês veem, todo mundo vê, não é isso? Todo mundo está vendo, Sim, não é todo isso? mundo está vendo. Sim. Então, o que acontece? Eu estou aqui com a tela do próprio livro, né? O Evangelho, o tomo 1 do Evangelho Redivivo. E o nosso tema de hoje é o tema 6, o item 3 do tema 6, que é Deus não é Deus dos mortos. É a passagem de Lucas, né? 20, 38 a 40. Então, fazendo a leitura que o próprio livro já oferece, o registro de Lucas, Deus não é Deus dos mortos, é tema do terceiro exercício que trata da metodologia indicada em O Evangelho Redivivo, cujo conteúdo deve ser lido individualmente na Bíblia. E aí, todo mundo vem para esse exercício aqui com a Bíblia? Ou não? Não tem esse mas a gente pode pegar uma Bíblia, alguém, e fazer a leitura, tá? Então, não, mas a minha pergunta é, porque nós temos diferentes Bíblias, né? Nós temos várias, né? Nós podemos usar, né, várias. Mas tem algumas que são mais usadas, né, por nós. Né? A Bíblia de Nazaré é a que é mais usada. A de Jerusalém parece que aqui aproxima-se mais. Isso, exatamente, a de Jerusalém. E para os meios católicos, eles usam muito a Bíblia anglicana, né? Então, alguém tem a Bíblia aí para poder estar fazendo a leitura? Não. Quer que eu leia? Eu tenho uma aqui, mas não é a Bíblia de Jerusalém, não, tá? Então leia. Faça o favor. Muda um pouco a minha voz. Deixa eu só encontrar aqui onde que está Lucas. Então eu vou continuar. Enquanto você procura aí, eu vou só continuar lendo as orientações da metodologia, né? Perfeito. Cada um deve ser lido individualmente na Bíblia de cada participante. Então, cada um tem uma Bíblia e cada um lê. Após a leitura, seguir os passos indicados no roteiro. Porque nos temas que foram desenvolvidos antes deste, havia bastante exposição. Agora, a proposta é já, né, para que a gente possa realizar mesmo as três propostas, a gente colocar a mão na massa, a gente mesmo fazer. Então, após a leitura, seguir os passos indicados no roteiro de estudo. Você vai ler agora para a gente, Cleo? Achei aqui. Por favor. É o capítulo 20, né? É o 20, né? Do 38 ao 40. Tá, 38 ao 40. 38. Ok. Ora, Deus não é o Deus dos mortos, mas dos vivos, porque todos vivem para Ele. Alguns dos escribas disseram então: Mestre, falaste bem, e já não se atreviam a fazer-lhe pergunta alguma. Mas essa fala está incluída num contexto. Né? Justamente, Rejane, se você me permite, a gente podia... Você quer que eu leia todo? A partir do 27, pelo menos na minha Bíblia, aqui está dividido, o subtítulo é Os Saduceus e a Ressurreição. Por isso é que assim, a proposta desse estudo é que a gente pegue a Bíblia, porque se a gente lê só esse pedacinho, a gente fica assim, mas do que ele está falando? O que é o contexto aqui?
né? Tá. Então, você quer que eu leia todo o texto, todo o capítulo 20? A partir do 27, Cleo, acho que é os saduceus e a ressurreição. Tem uma Tá subdivisão. bom. Então tá. Sobre a ressurreição. Alguns saduceus que negam a ressurreição aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe: Mestre, Moisés prescreveu-nos, se alguém morrer e deixar sua mulher, mas não deixar filhos, case-se com ela ou irmão dele, e dê descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, o primeiro dos quais tomou uma mulher, mas morreu sem filhos. Casou-se com ela o segundo, mas também ele morreu sem filhos. Casou-se depois com ela o terceiro, e assim sucessivamente, todos os 7, que morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, de qual deles será a mulher? Porque os 7 a tiveram por mulher. Jesus respondeu: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que serão julgados dignos do século futuro e da ressurreição dos mortos não terão mulher nem marido. Eles jamais poderão morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, porque são ressuscitados. Por outra parte, que os mortos hão de ressuscitar, é o que Moisés revelou na passagem da sarça ardente. Êxodos capítulo 3, versículo 6. Chamando ao Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Ora, Deus não é o Deus dos mortos, mas dos vivos, porque todos vivem para ele. Alguns dos escribas disseram: Então, mestre, falaste bem, e já não se atreviam a fazer-lhe pergunta alguma. Continuo? Não, eu acho que agora a gente já tem o contexto, né? Uhum. Por que, né, Jesus disse, Deus não é Deus dos mortos. Não é isso? Exato. Então, a intenção, o roteiro para esse estudo, porque nós estamos agora na parte prática do estudo, né? Acho que todo mundo aqui participou desse estudo sempre, ou a maioria... Ou tem Nós alguém temos aqui hoje a participou? Maia, que é a primeira vez, e a Nádia. A Nádia também, eu vi que ela entrou, também é a primeira vez que ela está participando. A Bem-vinda, Maia. viu, Nadinha? A Nádia do Couto. Vale. Ah, que delícia, que bom. Seja bem-vinda, Nádia. Então, né, então, quem participou dos estudos, quem tem o livro, ou quem abriu, folheou o livro, sabe que nós tivemos um período de introdução, houve um período em que falou, né, dos apóstolos, não é isso? Todo mundo lembra dessa, pelo menos a maioria já acompanhou. Agora, nós estamos quase no final do livro já, desse primeiro tomo, né? E nós estamos agora trazendo a parte prática. Por quê? Porque o projeto desse Evangelho Redivivo é exatamente como coloca aqui, ó. Primeiro, a gente recorda a metodologia, que primeiro, a gente estuda e analisa. Depois, a gente vai discutir e depois a gente vai poder, trazendo o Cristo, colocar nos nossos dias. Então, a gente acabou de ler, a gente fez a leitura do que é a passagem evangélica, e agora a gente teria que fazer uma análise, né? E aí, para isso, a gente vai analisar
com a dialética socrática, né, através de discussões, de pensamentos, de compreensões de cada um de nós, o que é que Kardec, né, acrescentaria dentro desse contexto. Ressurreição é o termo que nós usamos? Vou começar, para a gente começar. Kardec... Não. A doutrina espírita não utiliza esse termo, né? Ressurreição. E esse foi um termo utilizado lá na Bíblia, né? Vocês viram, né? Sim. Ainda nessa dialética, estou tentando buscar aqui as compreensões, né? O que ele falou? Que era comum que a mulher que ficasse viúva, sem filhos, ela deveria casar com o irmão seguinte, não é isso? Uhum. Lembram da passagem ou não? Sim. Então, o que nós estamos falando aqui agora? Gente, Vamos botar na tela que talvez se olhando a gente fala. É um ponto extremamente interessante, ao qual eu nunca tinha me atido com essa atenção, sobre a questão do casamento, né? Até, né, Regiane, não é o ponto de hoje. Mas quando ele fala, né, quer dizer, quando ele diz as pessoas desse mundo se casam, né? No mundo, vamos dizer, no mundo da reencarnação, são questões, eu entendo aqui, que são questões extremamente indiferentes. Na verdade, ninguém é de ninguém, não existe isso, né? Eu era seu marido, sua mulher, são questões que perdem qualquer importância, vamos dizer, no mundo espiritual, né? Isso que parece que é a primeira vez que isso me chama a atenção aqui no Evangelho, e engraçado, se a gente voltar naquilo, né, que tem essa passagem que Deus uniu, o homem não separe, né, desse mundo, é extremamente interessante. Eu não sei se tem uma análise em cima disso, eu gostaria de saber qual é a sua interpretação aqui. Pois é, na realidade, o próprio contexto, né? Léo, você que está com ele aí, né, com a Bíblia na mão. Na realidade, o correto para esse estudo, a proposta desse estudo, é que cada um de nós estivéssemos, né, com a sua Bíblia e, consequentemente, toda vez que alguém lembrasse de uma passagem mais, né, que chamasse um pouquinho mais a atenção, que a gente pudesse contribuir uns com os outros. Né? Peguei a minha. Ai, que maravilha, meu Deus, essa menina picada é essa, né? Oh, coisa boa, gente. A Cleo também tem. Cadê a Cleo? Cleo, mostra a sua, Cleo. Estou aqui. Eu também peguei a minha, ó. Pois é, agora também chegou a dela agora, ó. Que bom, tá todo mundo. Foi Lucas 20, né? Isso. Vamos abrir todo mundo que tiver. É o que é Lucas? A Lisa falou que tem também, não é isso? Ô, Lisa, você não tem não, Lisa? Você falou que tinha. Eu tenho. Então lá, abre a sua. Lucas, mas a gente já falou que não vai ser o 20, né? Do 38 ao 40, vai ser do 27 ao 40. Lembra que a gente falou aqui agora? Isso. Qual é o capítulo? Então, capítulo 20. Lucas, capítulo 20. E aí a gente vai estar falando, basicamente, do 27 ao 40. Embora a citação ali seja apenas do 38 ao 40. Todo mundo já achou aí? Eu posso já ir me adiantando um pouco para a gente ganhar tempo? Sim. Só o primeiro versículo já está falando que ele estava conversando com os saduceus, que não acreditavam
na ressurreição. Isso! Ó, já Então- começamos. Porque a proposta é exatamente essa, é que nós busquemos essa dialética, esse contexto lá de trás, e que nós possamos, né? Por que é o Consolador prometido, o Espiritismo? Porque ele vem, né, fazer aquilo que o Arthur falou ontem para a gente. Quem esteve ontem, né, na palestra de ontem do Arthur, viu que ele sempre falou, né, o novo, ele precisa vir, mas precisa ser balizado, ele precisa ser... Lembram que ele falou? Posso voltar aqui ou não? Fico com medo de começar a falar de outras coisas e sair do tema. E a minha hora passar, porque já são 33 agora. Então, 23, obrigada. Então, 27. No entanto, chegaram-se alguns dos saduceus, como a Silvana já lembrou. Quem são os saduceus? São aqueles que não acreditam, não é isso? Na ressurreição. Que dizem não haver ressurreição. E interrogaram-no. Instrutor Moisés nos escreveu. Tem aqui também o componente que eles sempre testavam Jesus, né? Para saber se ele estava... qual é a palavra? Se ele estava indo contra os ensinamentos de Moisés, né? Se ele estava ferindo, né, aqueles ensinamentos. Então também tinha destruir a lei, vim cumpri-la, né? Ele sempre repetia isso, né? E não só para poder testar Jesus, mas também para aprender, porque o novo é sempre, né, algo que gera uma determinada insegurança, né? Aquela história do largar a pedra não é fácil, né? Então, nos escreveu: se morrer o irmão de um homem que tiver esposa, mas não tiver filhos, seu irmão. Porque nós estamos falando de tribos, nós estamos falando de manter a casta da família. Lembram? Da linhagem de Davi, da linhagem de não sei quem. Lembram dessas colocações que a gente sempre vem tendo? Luísa, quem mais? A Lisa ficou caladinha agora. Estou escutando, vai. Está escutando, né? Isso. Então, deixa eu ver quem mais aqui tem mais a ver mesmo com uma questão cultural, né? A lei, né, que era para aquele povo, para aquela época, né? Isso. E aí, como é que Jesus... Aí, Lisa, olha aí, olha, a gente já está entrando nessa questão que você levantou, olha. Deve tomar a esposa e suscitar dela a descendência para seu irmão, ou seja, manter a casta da família, né? Lembram que Paulo, né, Saulo, era um romano. Ai, que bom te ver que você chegou. Paulo era um romano, lembra? E então essa questão, né, dos títulos da época eram algo muito importante. A descendência do seu irmão, da linhagem de Davi, da linhagem de não sei quem, concordância, que ele quer dizer. Concordemente, havia 7 irmãos. E o primeiro tomou uma esposa e morreu sem filhos. E aí essa esposa, então, foi esposa de 7 maridos, de 7 homens. Do mesmo modo, até os 7. Não deixaram filhos, porém morreram. Por último, morreu também a mulher. Consequentemente, se há ressurreição, todos eles ressuscitaram. E agora? Vai ficar aquela mulher sendo disputada por 7 homens.
que vocês trazem aqui? O que Kardec nos oferece? O que a doutrina dos espíritos nos oferece? Que nós já sabemos. Que a vida é evolutiva de qualquer maneira, e que não tem, né, essa questão, realmente, a gente vê, né, conhecendo a doutrina espírita, a limitação da pergunta aqui, né? Como se a gente fosse ressuscitar, tipo, na mesma vida. Na mesma vida, e que a gente tem que se escutar quando, né, é extremamente, até chega a ser absurda a pergunta aqui, né? E se você for parar para pensar, né, nós que conhecemos um pouco mais o Espiritismo, e que, às vezes, tomamos conhecimento de que o meu marido foi meu filho, ou que meu filho é meu marido, que aquele que foi meu filho da outra encarnação hoje é meu marido. O próprio Jesus explica isso lá na linha 34 e 35. Isso. Faz um segurança. Pois é, isso aqui... Por favor, leia. A Lisa agora lembrou que é a questão da visão espírita, em que o casamento se dá aqui, mas no plano espiritual, essa questão é muito fluida e se dá pela afinidade real espiritual entre os espíritos, porque aqui a angulação é do ponto de vista dos liames da carne. Jesus... Alô? Jesus, hein? Vocês estão me ouvindo? Agora voltou. Para mim, deu uma pausa aqui. Deu uma pausa para todo mundo ou o quê? Alô? O que você está fazendo assim? É porque a impressão que agora vocês estão movimentando agora, Nádia. Mas ficou normal. Ah, que bom. O meu ficou todo mundo paradinho, assim, ó, em câmera. Agora melhorou? Melhorou, maravilha. Todo Foi mundo só no aqui. seu, Rejane. Eu estava dizendo que o próprio Jesus explicou isso a partir da linha 34. Naturalmente, deslocando o eixo das ligações carnais, portanto, realizadas pelos vínculos que fazemos aqui na Terra, ainda que o casamento seja abençoado na Terra, mas esses liames ficam aqui porque eles existem com vistas à construção de laços espirituais. Esses os que verdadeiramente permanecem no plano espiritual. É o que Jesus disse aqui, o que a Lisa também já comentou antes sobre o ponto de vista da doutrina espírita, que é exatamente este. Então, e aí ele ainda continua, de fato, tampouco podem morrer, mas morrer. Né? Por quê? Porque a pergunta que era proveniente lá para aquele grupo de saduceus, todo mundo acompanhando ou não? Bom, eu estou. Ah, eu estou vendo. Sim, prof. Nádia, eu não sei se você conhece a metodologia desse estudo, mas a metodologia... Não conheço. É a primeira vez que eu participo. A Silvana também já disse. Isso. Se eu estiver infringindo... Não. Eu peço desculpas. De forma nenhuma, muito bom. Eu só estou mostrando, eu só gostaria de que, assim, na realidade, eu estava mostrando aqui para o pessoal, porque hoje a gente teria como objetivo cumprir eu vou mostrar aqui a tela, tem um quadrinho para ser um exercício para ser feito, que é, Nádia, uma provinha. Para quem fez o curso até agora, sabe? Para quem participou, ele tem uma provinha para fazer hoje. Hoje seria o dia de ver se o exercício que foi feito nos outros dias foram feitos, foram entendidos e realizados. Então, né, a proposta é que a gente discuta o tema, né, na dialética, como foi colocada, a dialética, né, socrática, e depois o que vai acontecer? Que nós possamos trazer para o contexto
dos estudos evangélicos de Emmanuel, ou seja, colocando Cristo dentro da nossa vida, dentro daquela compreensão, né? Então, vamos fazer já uma pergunta para o grupo. Qual é o tema, o assunto, né? Para Allan Kardec e Emmanuel, para a gente aqui. Nós estamos falando de ressurreição? Eu acho mais que é o laços de família, talvez. De reencarnação, na verdade. Não de ressurreição, mas de reencarnação. Ressurreição foi o termo usado na Bíblia para aqueles saduceus daquela época, né? E tal. Mas falando de Kardec, sobretudo de Emmanuel, nós estamos falando de quê? Da sobrevivência do espírito. Essa é a proposta aqui, que cada um possa conseguir identificar claramente qual é o tema espírita desta passagem evangélica. Como a gente vai trazer essa passagem evangélica lá dos textos sagrados para os nossos dias, para a nossa doutrina. Né? Se nós formos ler todos esses capítulos, a gente vai falar de reencarnação, de laços de família, de que você falou agora, de sobrevivência do espírito. Mas se nós pegarmos o Deus não é Deus dos mortos, esse versículo único, ele fala realmente da continuidade da vida, como eu vejo, né? Porque não é Deus dos mortos, é Deus dos vivos, aqueles que permanecem vivos sempre. Exatamente. Né? É por isso que a intenção aqui desse exercício, deste livro, é que ele nos auxilie para que a gente possa sintetizar e bem definir claramente, com uma palavra, poucas palavras, aquele contexto. E neste caso aqui, é que nós temos que definir qual é o tema para esta. Nós vamos colocar aqui laços de famílias, nós vamos falar de reencarnação, nós vamos falar sobre vivência do espírito. O que nós vamos falar aqui? Qual vai ser o título que nós vamos dar para esse tema? Sempre trazendo Kardec e Emmanuel. Para mim, fala de reencarnação, de sobrevivência do espírito. Para mim, aliás, o versículo 36 aqui na minha Bíblia é claro, hein, porque já não podem morrer. Isso. Eles são iguais aos anjos, filhos de Deus. Pode, todo mundo. Todo mundo pode. Imortalidade. Imortalidade da alma, exatamente. Isto. Imortalidade, não é? Imortalidade da alma, né? Isso. Então a intenção desse estudo é que nós cheguemos a um acordo, todos nós, né? E aí a somatória de todos nós para um tema para essa questão. E aí depois a gente vai distribuir, né, como ideias principais, secundárias, palavras-chave, sentimentos suscitados. Então, a ideia principal é a mesma ideia do tema ou a gente complementa aqui? Eu não consigo escrever nesse material, gente, tá? Eu acho que a ideia principal é a reencarnação. A reencarnação, a pluralidade das existências. Então, a imortalidade da alma, né? E aqui agora nós vamos colocar como reencarnação. Reencarnação ou pluralidade das existências. Ah, tá. Aqui entra pluralidade. Oi, que é a mesma coisa que mortalidade da alma, né? Tem o mesmo sentido. Aí já tem uma outra conotação. Então, vamos lá.
as pessoas que conhecem um pouquinho mais de espiritismo. Vai lá, Nádia, ajuda a gente aí, Nádia. Olha, eu estou aproveitando para eu acompanhar, porque eu não quero entrar aí na metodologia sem conhecê-la. Então, eu vou ficar aqui quietinha observando qual é a metodologia, para depois eu poder participar um pouquinho, se for o caso. Eu posso te pedir a participação? Não, é porque eu não estou entendendo muito bem, porque não é a primeira vez que eu participo. Aqui no caso, por exemplo, da imortalidade da alma, um dos desdobramentos desse princípio, que é um princípio da lei de Deus, é a pluralidade de existências. A reencarnação é uma consequência de um princípio lapidar da lei de Deus, que é a imortalidade da alma. Só pode haver pluralidade se a alma for imortal. Então, essa é a ideia principal ou essa é a ideia secundária? Eu acho que essa pluralidade pode ser uma das ideias principais, porque ela é um desdobramento da outra, ela é consequência da outra. Qual foi o que o Aguinaldo falou, Aguinaldo? Imortalidade da alma. Ah, tá, foi isso que você falou. E como ideia secundária, qual que vai ser a nossa conclusão? Eu não deixaria de falar dos laços de família também. Essa questão que a Nádia falou, né, da afinidade, dos laços que a gente que temos com espíritos afins e outros que realmente a gente vai conviver em uma existência, depois talvez a gente não tenha mais convívio em outras existências. Então, mas aí não seria sentimentos suscitados, Silvana? Não. Como sentimentos suscitados? Eu diria que é a natureza dos vínculos entre espíritos em ambos os planos da vida. Porque aqui o Lucas, desculpe, Regiane, aqui no Lucas, a natureza do vínculo é material, está no plano material. E, na verdade, Jesus aqui desloca esse eixo para o plano da imortalidade. Por isso que acho que a natureza é diferente. Tanto que alguns vínculos aqui da Terra, isso está lá no Evangelho, alguns vínculos mantidos aqui no plano material não persistem, não conseguem permanecer no plano espiritual. Exatamente. Se Maravilha. puder, um outro ponto que me veio na cabeça é os questionamentos, né, com base nas leis humanas das leis divinas. Porque eles se questionam, mas então, se tem ressurreição, como é que vai acontecer, né, se um casar a mulher casar com o primeiro filho, aí casa com o segundo, com o terceiro, e aí se tem ressurreição, com quem que ela vai casar, né? Então, pega uma questão da nossa cultura, da nossa lei humana, e para questionar uma lei divina. Ele fala, não, mas isso não tem nada a ver, né, com a questão. Não sei se eu estou viajando, mas eu pensei nisso. Eu entendi, mas eu acho que encaixa aqui na natureza dos vínculos, né? Realmente é o que explica o vínculo. Ela não vai ter que conviver com os 7 maridos em uma próxima reencarnação, né? A gente não sabe, pode ser que conviva com um deles. Eu posso falar alguma coisa? Alô? Claro. Agora é a hora mesmo da nossa... Alô? Pode falar, Lu, estamos te ouvindo. Não, Silvana fez referência aos laços de família. E lembrando bem, quando nós tratamos dos laços de família, uma coisa que me surpreendeu é que justamente o que fica é a família espiritual, isso bem claro.
que são aqueles laços realmente de profunda afinidade e amor que permanece por todas as vidas. A família carnal, só enquanto nós temos lições, quer dizer, na família carnal, tanto tem os da família espiritual como não. Aqueles que vêm para nos dar lições, para nós aprendermos, ou mesmo para nós vivenciarmos o perdão, etc. Então, o que fica é espiritual. Isso eu me lembro muito bem quando a gente estudou. Posso fazer uma pergunta para clarear a questão que a Maia levantou? Oi, Maia. Você estava se referindo à poligamia? Sim? Não, me referi quando os saduceus, né, para questionar Jesus sobre como eles não acreditavam em ressurreição, então eles questionam a ressurreição com uma questão mundana, né? Então, se a mulher, se o primeiro marido morre, então ela tem que casar com o segundo. Aí o segundo morre, ela tem que casar com o terceiro. Aí o terceiro morre, ela tem que casar com o quarto. Então, se todos eles reencarnarem, com quem que ela casa, né? Se existe reencarnação e todos eles reencarnam, né? Se o meu entendimento foi correto. Então, o que acontece? E aí Jesus explica que, né, vocês estão enganados, porque na ressurreição não tem casamento, né? Lá em nosso lar, nós aprendemos isso, porque o André recebe as informações de Clarencio a respeito desses vínculos que foram conjugais no plano material, mas que podem não persistir no plano espiritual. Isso está lá em Nosso Lar, em outras obras, claro, né? Mas está em Nosso Lar, que é logo a obra inaugural da série Luisina, está lá. O objetivo principal é que assim, né, a gente possa, né, encontrar aqui os temas e, sobretudo, os sentimentos que ficam em nós quando a gente faz essa análise e faz essa discussão aqui. Por quê? Porque aí nós vamos conseguir trazer para Emmanuel, para o Cristo. Né? Essa, pelo menos, foi a proposta do estudo. Aí eu pergunto agora para você. Desculpa, eu fui tentar voltar, e aí esse foi o trabalho que vocês fizeram antes, né? Jesus acalma a tempestade, não é isso? E agora nós... aqui. Uhum. Sumiu o meu? Não. Está aqui. Agora, a proposta é que a gente possa completar essa tabela, né, consenso do grupo, para que a gente possa, depois, né, com as nossas conclusões, a gente possa fazer, né, um fechamento para destacar, né, essa questão que é aqui, os registros dos apóstolos, quem são vivos e quem são mortos. Desculpe, Rejane, mas nós não colocamos... Desculpe. Nós não colocamos as ideias secundárias lá no... Não, nós não colocamos, nós não terminamos ainda não, Nádia. Eu estou só... Desculpe. É só porque nós temos, né? Eu achei que o pessoal já tivesse feito isso no exercício anterior, mas não fez, né? Por isso que está havendo uma surpresa geral aí. E aí, o que vai acontecer? Nós vamos desenvolver tudo isso para nós compreendermos, no final, de forma bem sucinta e sintética para todos nós, né? Desculpa, peguei de novo o exercício, passei demais aqui de novo, né? Está no tema 7. Antes do 7, né? É isso. É esse aqui mesmo, né? Só que ele está depois, esse é o próximo. Esse é o próximo. Uhum. Então, para a gente conseguir, Nádia, a proposta desse estudo é exatamente isso, é que todos nós saiamos daqui, conclusão, objetivo, de que
afinal de contas, né? Quem representam os vivos e os mortos, né? Nos registros dos apóstolos. E, nesse caso aqui, o registro de Lucas, né? Mais especificamente. E aí, nas ideias secundárias, a gente colocou a natureza dos vínculos, e aí a gente teria muitas outras... dentro dessas naturezas, a gente teria vários temas espíritas aqui para falar, né? O parentesco filial, né? Corporal e o parentesco espiritual, como eu não me lembro mais quem foi que falou, que foi Dilma. Não foi quem foi que falou. Agora, como palavra-chave, qual seria, então, para essa nossa dialética, né? Pensando em Kardec e indo lá aqueles tempos com os saduceus? Encarnação, não é? Só para a gente perceber que nesse quadro aqui a gente já está começando a sentir, né? Uhum. O que Jesus queria dizer. Já estamos saindo do conhecimento, que é o contexto da situação, ele falando com o saduceu, e agora a gente já está entrando, então, nessa questão do sentir, né? Maravilha. Então, qual que no consenso, né, geral seria a palavra-chave? A reencarnação, como disse a Lisa. Eu também concordo. Senhor Vitor? Luísa, qual seria a palavra-chave? Me ouve, será? Não, né? Maia, você me ouve? Sim, escuto. Qual seria para você a palavra-chave? Eu concordo também com a reencarnação ou imortalidade da alma. Aham. Fabiana, você gostaria de trazer algum complemento para a gente, Fabiana? Reencarnação, eu acho que é reencarnação ou imortalidade. Então, a maioria, alguém discorda disso? A maioria acredita que a palavra-chave aqui seria reencarnação? Sim, claro. E aí, o que suscita? Qual o sentimento que fica em nós, então? Eu acho que reencarnação e filiação divina. Porque aqui na linha... Deixa eu ver aqui qual é a linha, quando Jesus disse que todos são filhos de Deus. Quer ver? É na linha... É no 36. versículo 30. Pois não podem morrer, está na imortalidade, porque são iguais aos anjos, espíritos, e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Todos são filhos. Uhum. Mas eu acho que viria essa questão da filiação, é antes de tudo um sentimento. Quando ela falar que é o próximo item, sentimentos suscitados, é um sentimento justamente que resulta dessa situação, né, da reencarnação. Eu vejo assim, todo caso, é um sentimento de filiação. Porque às vezes, né, é o caso de filhos que são às vezes biológicos, né, mas que não se sentem filhos de coração, né? Então, acho que a filiação é antes de tudo um sentimento, né? Hoje isso até na justiça isso é pleiteado, né? A filiação é antes de tudo, na verdade, um sentimento, né? Isso. Ô, Lisa, eu estava pensando que nós estávamos ainda em outra palavra-chave. Mas é o que eu estou dizendo, é exatamente o que eu estou dizendo. Para mim, não seria uma palavra-chave. Para mim, a filiação... É um sentimento, sim, perfeito. Penso eu, né? Com todo... Por essa razão. Uhum. Eu acho, Lisa, que você tem toda a razão e dentro desse tipo de
de pensamento e segmento, não só o sentimento de filiação, mas também o pertencimento, né? O pertencimento, a certeza de que pertencemos e que fazemos parte realmente da criação do Pai. Ou seja, o pertencimento, não só o sentimento de filiação, mas o pertencimento, pertencer à criação, ao Pai, ser filho. Isso é lindo, é isso mesmo. Também a questão da misericórdia de Deus, né? Porque ele dá outras chances, né? Aí também será que quando a gente não fala de misericórdia, né, e tal, a gente não vai estar já, né, lá naquela síntese lá, né, de vivenciar a mensagem de Emmanuel? Porque o que a Giovana disse também cabe justiça, né? Então, porque Jesus fala aqui daqueles que são dignos, não é? Na linha 35. Os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura. Isso aqui é a questão da justiça divina. Deixa eu fazer uma pergunta primeiro, antes da gente... Nós estamos com 8 minutos. Todo mundo pode ficar mais um pouco ou não? Eu posso. Sim. Mas o horário, na verdade, o horário é 8h30, tá? É 1h30. Eu fiz a pergunta inicial exatamente por isso, Silvana, porque eu fiquei assim, é muito rápido para fazer tanta coisa com discussão. Não. A gente tem até 1h30. Às vezes acaba antes, mas até 1h30. Tá. Então tá ótimo, maravilha. Nossa, perdão, eu ia usar o tablete, mas peguei o telefone e a bateria está acabando. Não, eu fiquei assim, um pouquinho... Eu falei assim, quando a gente... Coloca carregá-lo. Mas em funcionando e carregar ao mesmo tempo não dá certo. É perigoso, é perigoso. É perigoso. Tá? Eu estou aproveitando o máximo enquanto ele está ligado, tá? Agradeço imensamente. Estamos juntos. Então eu gostaria de saber qual é a colocação, porque nós tivemos várias colocações, né, que foram... Como é que a Urânia falou? Você repete, Urânia? Pertencimento. Isso, é o pertencimento. Então, sentimento de filiação é pertencimento a Deus? Ou o quê? Você falou alguma coisa de filho de Deus, não? Sim, a questão do pertencimento é justamente isso, é você saber, ter a certeza de que você pertence a. Pertencer, nesse caso, pertencer a um grupo? Não, pertencer a essa filiação, pertencer ao Pai, ser filiado ao Pai, saber, ter a certeza. Quando a gente tem essa certeza, isso, pronto, eu já trago um pouco para a psicologia. A gente dá o nome disso de pertencimento. Isso. Então, você quer colocar, né, a maioria concorda, que é pertencimento a quê? A Deus. A criação. A criação é isso. Se quiser, Deus como criação, não é? A criação. Eu acho que é pertencimento à criação, um todo, né? Então, agora a gente tem que fazer a antítese. A gente tem que criticar. É o contrário agora. Nesse caso, se houver uma antítese, né? Não é obrigatoriamente, talvez a gente não encontre, né? A importância da gente encontrar, né? Por quê? Porque é isso que nos auxilia a encontrar recursos quando lá na rua, né? Nós encontramos, como Kardec encontrou, né? Aqueles que, né, defendiam outra tese, né? Justamente a antítese, né, quer dizer, a ideia contrária seria dizer que a vida é única, né? Que existiria uma só
existência, então a gente nasce, morre e não acontece mais nada, né? O que para nós não tem sentido, na verdade, né? É verdade para os materialistas, vamos dizer, puros. Mas vamos tentar nos colocar, vamos imaginar que você fosse, né, agora um ateu, não acreditasse em Jesus, não acreditasse na ressurreição, né? Qual seria, né, a antítese aqui? Que é a tese que eles invocam sempre, que não existem provas de que há pluralidade de vidas. É esse o argumento. Não existem provas materiais, né, da existência de outras vidas. Mais alguma coisa? O que a gente pode colocar mais? Eu acho que nós já ventilamos todos os termos antitéticos aqui, porque, em primeiro lugar, nós já falamos sobre a imortalidade da alma por contraponto à ressurreição. O Kardec pergunta o que é ressurreição lá no Livro dos Espíritos e, evidentemente, que o Espiritismo não acompanha esse conceito. Então, isso seria, não sei quem foi que falou aí, não é isso, na questão de não haver nenhuma continuidade da existência, não sei quem foi, se foi Urânia que falou. É só nós pegarmos ali as coisas ali, olha, os vínculos também morrem, né? A única natureza de vínculo que existe é no plano material, porque se não continua a vida, não há porquê. E isso, a não reencarnação. Tem um ponto também que qual é o sentido que o povo, né, judeu tinha do que é ressurreição, né, que seria voltar, mas com o mesmo corpo, né, sendo a mesma pessoa. Então, por isso que para eles seria impensado que ressuscitariam os 7 maridos com a esposa, né? Então, a ideia deles era essa, né? Porque a gente sabe que não é possível, né? Retornar, o que retorna é o espírito e não a carne, né? Mas eu acho que a possibilidade de eles voltarem nessa linha de raciocínio é a mesma. Todos eles poderiam ressurgir também com nova combinação dos átomos e tudo para compor os novos corpos, mas não necessariamente eles iam novamente repetir a desencarnação subsequente e tal, e a viúva sendo viúva recorrente. E quando... Só um pouquinho, Rejane, eu me lembrei agora daquela passagem de que um dos, não me lembro agora, Nicodemos, quando ele questiona Jesus, né? Como pode um homem entrar no corpo da mulher, né? Para poder reencarnar. Então, eles não tinham uma ideia tão clara do que era essa ressurreição, né? Do que era voltar, né? Para eles não seria também agora a antítese do tema Allan Kardec, não seria o contrário da imortalidade da alma, que seria a mortalidade do ser? Depois da morte não existe mais nada. Também. Então, as ideias que caracterizam a tese aqui seriam ideias onde não se tem provas, né? Sobretudo. Exatamente. São conjecturas, não é isso? Uhum. Assim como para os saduceus, tudo que nós falamos, né? Não tem razão. Isso.
E é por isso que a gente precisa sentir e vivenciar. Kardec nos fala, né? Como é que Kardec usa? Nascer, crescer, morrer, renascer e ainda progredir sempre. Tal é a lei. Que lindo, que lindo. Lembram disso, né? Uhum. Isso está no túmulo dele, né? Escrito. Uhum. E que, na realidade, não é uma frase dele. Não é uma frase dele, né? Mas o que ela traduz, o que ele quis dizer, né? Isso que eu... Uhum. De tudo que ele trouxe para a gente. Múltiplas existências, né? De um espírito, né? O que mais, gente? Nós Estamos ainda na antítese ou já estamos na síntese? Eu acredito que estamos satisfeitos aqui ou tem mais alguma antítese para poder colocar? Não. Acho que Porque tá o trabalho aqui é um trabalho de grupo, né? É que este grupo, e cada grupo vai ter uma característica, vai ter uma síntese do trabalho. Opa, desculpem de novo. E a nossa proposta... De uma certa forma, em função de todos os comentários que foram feitos, materialismo ou ateísmo também poderiam entrar, porque isso tudo está na antítese do que está lá em cima. Bravíssimo, muito bom. Uhum. Então, tá bom aqui ou nós temos mais alguma coisa para completar? Nós não colocamos o termo antitético a sentimento de filiação ou de pertencimento à criação divina. Isso mais ou menos já está aqui, né, na mortalidade do ser. Mas a questão do sentimento é que eu acho que não está aqui ainda posto. A não existência de Deus, né? Hein? Pessoas, o ateu fala que Deus não existe, né? Eu não estou ouvindo o que está falando. Ela está ainda no ateísmo, né? Ela está falando do ateísmo ainda. Uhum. Mas a Nádia, ela pede para a gente parar para pensar um pouquinho aqui agora sobre o pertencimento. O que seria a antítese, né, do pertencimento à criação divina? A exclusão. Quando a gente não se sente filho de Deus, quando a gente não se sente pertencido, a gente se auto-exclui. É o concordo com o que era nesse pensamento que eu estava indo e você falou a palavra certa, chave, exclusão. Uma auto-exclusão, né? Eu acho que é a negação da existência de Deus, né? Isso, também concordo, Cleo. Perfeito, essa negação também é muito bom. Nós encontramos mais antítese do que o próprio sentimento lá. E na realidade, muita coisa disso a gente acredita que já sabe, né? A gente acredita que a gente, como por exemplo, né? Que fica fácil a gente falar desses termos, mas não é assim tão simples. Você trazer para uma ideia só secundária. Ali, nessas poucas linhas, né, se alguém fosse fazer uma palestra, se eu tivesse preparado aqui, eu poderia falar 1h30 e ainda faltaria muita coisa para poder falar. Então, assim, não é fácil fazer uma síntese. E a proposta desse estudo é que a gente possa sintetizar, né, através da dialética mesmo, da reflexão, que a gente possa sintetizar e, sobretudo, sentir o Cristo, né, a mensagem do Cristo, à luz do Consolador.
né, à luz do Espiritismo. Eu queria fazer uma observação sobre a observação. Como é o nome? É Bruno o nome do nosso companheiro que falou agora, ainda há pouco? Aguinaldo. Aguinaldo? Isso. Você é anestesia? Sou. Ah, então te conheço. Tudo Claro bom? que você... Tudo, querido. Tudo bom, querido? Olha só, nós temos 5 itens no primeiro campo e 5 itens no segundo. Então, estamos mais ou menos equilibrados. Sim. Não é? Exatamente. O que você acha? Ótimo. Então, podemos agora, então, falar, né, do que é que tudo isto, falar de reencarnação, falar dessa compreensão dos saduceus, falar do ateísta, do materialista, pensar neles, né? Qual é, né, o sentimento que nos traz aqui? E qual é a vivência, né, que nos ensinamentos, nos evangelhos, e agora não mais a Bíblia, agora a nossa Bíblia, todo mundo vê? Uhum. É aqueles evangelhos de Emmanuel, aquele material que a FEB compilou, né, com as mensagens que Emmanuel sempre nos trouxe, né? Quem tem aí, né? Talvez eu esteja sendo repetitiva para alguns, mas talvez outros não saibam, né? Mas nesta coleção Fonte Viva, tudo que Emmanuel nos traz são, né, interpretações das citações bíblicas dos apóstolos, né? Então, a proposta aqui agora é que a gente vai tentar lembrar, né, conciliar aqui a Bíblia, né, as Escrituras Sagradas, com aquilo que o Consolador nos trouxe, né, o Espiritismo, e com a prática cristã agora. O que tudo isso nos oferece? Né? A gente refletir em tudo isso. A Lisa começou a falar um momento ali, ela falou assim, é uma pergunta mesmo própria para a época. Né? E aí a gente até chegou a começar a entrar num clima de falar de quê? Né? Olha, o parentesco corporal, ele não... ele é uma tarefa, um exercício de livre-arbítrio para essa oportunidade aqui e agora. Mas eu vejo essa pergunta que foi feita ainda suscita na consciência de muitas pessoas hoje, porque muitas pessoas ainda não compreendem, né? Ainda não conseguem compreender essa questão da ressurreição. Ainda acham realmente que quando morrem vão dormir e esperar o juízo final para ressuscitar, né? É isso que eu acho que Opa, desculpa, Silvana, para terminar. Não, era isso aí, Samir. Justamente, para mim, a síntese é esse, que na criação divina, a morte não existe. Esse é o conceito. Né? A criação divina não conhece morte. O que choca justamente os materialistas puros, né? Exatamente, que fala, né, que o espiritismo veio matar a morte, né, porque veio trazer um outro conceito e realmente não existe. Por isso que o nosso tema hoje, Deus não é Deus dos mortos, né, porque não existe. Deus é criador de tudo, é o Pai de todos. Se Ele não é Deus dos mortos, E os mortos são nós em espírito, então não estamos mortos. Estamos em espírito, mesmo quando estamos mortos. Uhum.
Lembrando que a morte que a gente está falando que não existe é esse conceito de morte de que acaba, né? Então, claro que a morte, a gente vai passar por isso, vai deixar, vamos deixar esse corpo e vamos passar para uma outra dimensão. Então, quando a gente fala que para a criação divina não existe morte, é aquele conceito de morte que a gente falou, que é o que o materialista acredita. Morreu, acabou. Morreu, acabou, né? É justamente também esse conceito que nós, os espíritas, temos para definir ressurreição, não é? Porque dentro dos tabus religiosos, a ressurreição existe uma vez que a gente deixa a carne, né? Para o espiritismo, o que é? Visto que na realidade a morte não são que as mortes, vamos assim dizer, né? Não são que idas e voltas, não é? Nós temos uma só vida. Essa vida, sim, ela é única, não é? E ela é permanente. E a morte, no caso, é justamente essa vinculação de vir e voltar. É um entremeio, na realidade. Aqui, no caso, o título que está na Bíblia, né? A ressurreição dos mortos, seria o quê? Seria esse ápice que nós teríamos a partir do momento que nós não teríamos mais que passar justamente pela morte. Portanto, seria o ápice para nós, os espíritas, não é? Não termos mais a necessidade da reencarnação. E aí, por isso, é assim que eu entendo, né? Por isso Jesus diz lá no final, né? Deus não é Deus dos mortos, Ele é Deus dos vivos. Pois nós temos uma só vida, e para chegarmos realmente à ressurreição, existe então esse entremeados de mortes que não passa de aprendizagem, não é? E eu gostaria de completar o que você disse, que foi isso que me chamou a atenção, que me chamou ao Espiritismo, que essa é a grande prova de misericórdia do nosso Pai para cada um de nós, de você ter uma nova chance de recomeçar. Muito obrigado, Urânia. Essa palavra misericórdia também para mim está muito presente, da justiça de Deus, né? E uma coisa que eu queria só falar, quando a gente fala de morte, é realmente uma questão de conceito, como diversas culturas ou religiões têm esse, como é para cada religião ou cada povo em cada época, porque a noção de a existência da alma após a morte não é só dos espíritas, né? A maioria das religiões e tribos tem esse conceito de que após a morte a alma continua sobrevivendo. Mas com certeza. A reencarnação... exatamente, não é essa questão de morrer. Para eles, a alma ela permanece após essa passagem, não é? As religiões, de maneira geral, elas acreditam, sim, que após essa passagem da morte, a alma, ela persiste, não é? Ela resiste, ela está viva. Agora, a maneira pela qual ela existe é que existem as divergências, não é? Eu acho que o ponto que nós, vamos dizer, avançamos, quando nós estávamos nas outras religiões, é que nós sabemos que a reencarnação, o espírito é imortal, sim, mas ele reencarna quantas vezes for necessário para que ele aprenda, até que ele evolua e não necessite mais reencarnar, né? É isso aí. Posso falar aqui um pouquinho? Por favor. Pode, claro. Essa coisa é interessante porque para as concepções pós-morte física, por exemplo, no budismo, a alma ou espírito para nós vai se perder como uma gota em um oceano. Aquela visão panteísta, o
Kardec fala disso no início de O Céu e o Inferno ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Já os egípcios tinham K, né, que mais ou menos corresponde à nossa concepção espírita de perispírito. E um amigo meu, católico, filósofo, ele me falou certa vez de uma coisa que eles chamam de corpo glorioso. Para os católicos, embora eles não venham reencarnar, eles permanecem no plano espiritual com o que eles chamam de corpo glorioso. Eu não tenho detalhes sobre isso, mas se essa teologia não mudou ainda, é assim, mas não deve ter mudado porque não foi há tanto tempo assim. E com os materialistas, claro, acabou, né? Então, a certeza de que na criação divina não existe morte, né? Que Kardec nos oferece, se a gente for buscar no Livro dos Espíritos, se a gente for buscar, como ela já citou, né? Céu e Inferno e outros mais, nós temos. E o sentimento de sempre recomeçar, né? E aí, sempre recomeçar, não só, pelo menos foi o que eu entendi, que o Aguinaldo colocou e que a Urânia complementou, que o recomeçar não apenas no corpo físico, mas o recomeçar, né? E como filho de Deus, né? Como ele colocou ali, né? Os seus filhos, a palavra que ele utilizou foi Deus, por serem filhos da ressurreição. São como anjos e filhos da ressurreição. Não é isso? Lembram? Isso também tem a ver com evolução, né? Então ele coloca para a gente, né? Ele traz para a gente um sentimento, né? Que nós encontramos em Kardec, em Emmanuel, que nós encontramos, né, em Cristo, né? Seja lá nas escrituras sagradas, através dos apóstolos, ou está com Kardec aqui conosco, com as literaturas complementares, e neste caso a gente se refere sobretudo a Emmanuel, mas evolução, que foi o que você falou, não é isso, Silvana? Palavra usada? Sim, evolução, né? Porque quando ele se fala anjo, né, nós, no nosso conceito, né, a gente sabe que a evolução vai, né, saímos do átomo ao arcanjo, né, esse conceito de espírito puro, né, espírito elevado. Então tem a ver com evolução também. Eu acho que nessa questão da ressurreição também, quando ele fala filhos da ressurreição, ele também vem nos relembrar a nossa origem, né? Essa origem, e que a gente ressurge, né? Nós ressurgimos através da nossa evolução para a nossa origem, voltamos à nossa origem. Então, em evolução, tá bom, né? Tá complementado, mas tá bom ou você quer acrescentar? Léo? Não, tá ótimo. Simplesmente tá bom, né? que nos lembra da nossa origem, né? Nos relembrando a nossa origem divina. Agora, o que isso no nosso dia a dia, como cristãos, como espíritas? Bravo, bravo, bravo. Como nós vamos aplicar tudo isso, né? Como nós vamos viver tudo isso? Se a gente for botar na balança o que realmente vai fazer a diferença aí, é saber que existe a lei de causa e efeito. Se eu tenho que pensar na minha reencarnação futura, que eu estou plantando o que eu vou colher lá na frente, né? Então, viver essa existência, sabendo que eu vou ter outras existências que vão ter
que vão ter consequências daquilo que eu vivo hoje, né? Então, agora, Silvana, você entrou de novo naquilo que a Lisa havia sinalizado e que é também o início desta conversa. Os saduceus pensando nas consequências destes múltiplos casamentos. Porque quando os saduceus, né? Lembra que Lisa falou assim, é uma pergunta, não foi, Lisa? Lembra? Foi, né? Como se a gente Na realidade, a gente volta ao começo. A gente volta ao começo para lembrar que o quê? Os saduceus, embora não acreditassem na ressurreição, né? Eles questionavam elas faziam essa pergunta, eles criavam essa antitese aí e tal, e eles já pensavam nas consequências disso. Se isso fosse possível, qual seria a consequência? Essa mulher seria mulher de 7? Ou essa mulher seria privilégio de um? Um era mais merecedor do que o outro? Então, na realidade, fica subentendido qual é a preocupação que é, né? Como é que fica, então, os sentimentos e essa evolução aí? Que é isso que a Silvana está colocando aqui para a gente agora, né? Qual vai ser, né, a aplicabilidade disso no nosso dia a dia? Justamente, isso me faz pensar, justamente ele fala, né, é interessante que essa parte aborde justamente a questão da família, né, que a Silvana falando dos laços de família, isso ressalta, né, do texto, mesmo se não está escrito com essas palavras, é a questão da família. E justamente, né, na vida prática é isso, né, o marido difícil, o filho que dá problema, o filho que, né, a filha que não faz o que a gente quer, é essa tolerância, essa misericórdia, essa indulgência de saber que, querendo ou não, estamos necessariamente ligados por outros laços, né, de outras vivências, de outras experiências, e que nos trazem justamente a esse objetivo de melhorar dessa evolução contínua e perpétua, na verdade, né? Então, essa, para mim, a aplicabilidade disso é clara, né? Então, cada vez que a gente for parar para criticar, para julgar, a gente lembra, pera lá, eu também estou passando por uma prova, que eu também estou evoluindo, eu também estou sendo, a mim também está dando uma oportunidade de evoluir. E quando a gente questiona tudo isso também, como eu vivo, né? Sabendo que eu sou um espírito imortal, que tem consequências, e nesse mundo que a gente vê hoje, que é totalmente materialista, onde a gente tem as paixões nossas todo dia sendo tentadas, né? Então a gente precisa lembrar realmente dos ensinamentos do Cristo, né? Do orar e vigiar, porque nós vamos sofrer tentações, né, ao longo dessa existência e das outras, com certeza. Então, ter isso, Deus nos deu a oportunidade de mais uma existência, vamos ter outras, e viver essa com o sentimento de ser um espírito imortal, não viver para as paixões da carne, que essa é efêmera, essa passa, mas o espírito é imortal. Então, vivermos como espíritos imortais, né? Muito bom, né? Eu achei que eu tivesse aqui o Vinha de Luz, mas eu não tenho. Eu tenho aqui só Ceifa de Luz. Tem alguém aí que tem o Vinha de Luz por perto? Eu estou em casa, né? Não estou na casa de Francisco. Não. Ok. Uhum. É porque lá nós temos uma passagem que ela fala muito bem disso, né? Ela, no Vinha de Luz, se não me engano, como é que é o título dela? Não me lembro agora. Mas o que acontece?
essa é a questão aqui agora, né? Como a gente trazer tudo isso para o nosso dia a dia, essa certeza de que na criação divina não existe morte, que nós, né, pertencemos, né? Onde que foi a palavra pertencimento aqui? Foi lá em cima, né? Que nós colocamos. Pertencemos ao Criador. Onde que foi que a gente colocou, gente? Lá em cima. Sentimento. Pertencimento, né? Pertencemos à criação. Ou seja, né? Deus não é Deus dos mortos, né? Eu acredito que esse sentimento vai suscitar em cada um de alguma forma, talvez diferente, né? Porque de tudo que a gente refletiu, para mim, o que fica que me toca mais é realmente a sensação de que eu sou um espírito imortal. E que é assim que eu devo viver, né? Oi, Rejane. Oi. Eu encontrei aqui no Pão Nosso, na mensagem 42 de Emmanuel, Sempre Vivos, que fala exatamente sobre isso. Ora, Deus não é o Deus, não é de mortos, mas sim de vivos. Por isso, vós errais muito. Mas está em Marcos, capítulo 12, versículo 27. Marcos e Mateus também tem, né? Marcos, capítulo 12, Mateus, 22, se não me engano. Ah, que maravilha. Então, na hora que a gente for encerrar, a gente está com 4 minutinhos aqui. Vamos. Você lê para a gente, Cléo? Leio. Só um minutinho, então, para a gente poder colocar aqui. A Silvana colocou que para ela, né, se ela for fazer uma síntese com 2 palavras, ela vai falar da imortalidade da alma. Isso, Silvana, está correto? Eu sou um espírito imortal, né? Tá. Então vamos. Eu estou falando assim, o que eu sinto, né? Não, eu sinto isso, na né? realidade, a proposta desse estudo é que saia daqui, não a minha ou a sua, mas a que saia a do grupo e que a maioria possa entrar. É claro que no dia a dia, cada um de nós vai interagir com aquilo que nós já temos de experiência, daquilo que a gente já conseguiu reter em nós, né? Mas que aqui possa ficar registrado para a gente, para esse grupo, aquilo que, né, foi contributo de todos, de cada um. Eu sou um espírito imortal, é isso que você falou, né? Isso, porque isso é a antítese de tudo que a gente botou de antítese, né? Alguém falaria algo diferente disso, né? Depois que a gente escreveu tudo isso, alguém colocaria assim em 2 palavras, ou, né, o exercício da síntese. Maia, você está aí ainda, Maia? A Maia já foi? Não. Ontem, hoje e amanhã. Mais curto não existe. Seu Vitor. A gente não ouve o senhor. Tá mudo. Rita, quer falar, Rita? Qual que seria para você? Adriana?
Não falou uma palavrinha. A Adriana está aí? Não, né? Desculpa, Rejane, é que eu não tenho muita afinidade ainda com o Zoom. Eu fico procurando o microfone. Eu não tenho uma síntese na minha cabeça. Na verdade, eu estou aprendendo muito ainda. Eu não me sinto muito segura. Então, eu prefiro assim refletir um pouco do que está sendo dito agora. Eu ainda me sinto muito, não digo nem engateando, em gestação, porque Que lindo. Estamos todos nessa condição, aprendizes. Mas você já tem uma estrada, você já percorreu uma estrada. Eu comecei há muito pouco tempo, espiritismo não fazia parte da minha realidade. Claro que se eu estou aqui é porque, de uma certa forma, passei por experiência mediúnica e isso me fez com que eu tivesse a vontade de conhecer a doutrina. Então, eu acho que assim, eu até me aproveito de vocês, no sentido que eu aproveito as experiências que vocês falam, do modo como vocês explicam. Para mim está sendo uma experiência muito boa, porque eu nunca vivenciei a Bíblia desse modo. Eu era católica, ainda me considero, e eu lia muito jornalzinho, né? A missa vinha pronta no jornalzinho, ali vinha aquele trechinho, e ali a gente estudava. Não era desse modo tão profundo. Então, eu não tenho, realmente, eu inventaria, se eu fosse dar uma síntese, mas eu estou aprendendo muito, e isso para mim é muito importante nesse momento. Para nós também. Muito obrigada, eu tenho só a agradecer. Agora, quando eu demorar aqui, é porque eu não sei, eu tenho que pedir à minha filha onde é o microfone. Desculpem. Só para saberem, é a Rita que está falando, tá? Porque não sei se apareceu, para mim não apareceu aqui nada. Obrigada, Rita. Obrigada, eu que agradeço. Nádia, como é que você colocaria, Nádia, para a gente? Olha, eu estou aqui pensando, mas eu acho que o grupo está indo muito bem, muito bem. Como é que você colocaria com 2 palavras? Uma? Uma palavra? Bom, uma palavra aí já é difícil, né? Coloca com 2, vamos ver. Por exemplo, o sentimento de sempre recomeçar não deixa de ser uma esperança, né? Exatamente. Que lindo, A evolução podia ser evolução ininterrupta, que aí inclui a origem, inclui o futuro e tal. Evolução ininterrupta. Permanente, né? Nesses casos, a ideia de que na criação divina não há morte já está incluído. Uhum. Então, eu me perdi aqui um pouquinho. Acho que 2, 3 pessoas falaram. Então, o sentimento de recomeçar já está ali. Evolução permanente. Evolução também, né? Esse aqui já ficou lá, não é isso? Uhum. Aí, esse ontem, hoje, amanhã também ficou na evolução permanente, não ficou? Ou não? Todo mundo concorda? Uhum. Eu gostei muito da palavra esperança. Hoje, Silvana, tem uma palavra que está sendo muito utilizada, que eu gosto muito, que é o verbo esperançar. Uhum. É o quê? O verbo. Esperançar, isso mesmo. Esperançar, sim. Uhum, uhum. Mas então, a certeza de que na criação divina não existe morte. Pertencemos. Na realidade, eu sou o espírito imortal, está ali. Mas aqui tinha uma colocação a mais, que é a certeza de que Deus não é Deus dos mortos. Que Deus é Deus, né? Como é que a gente deixa aqui só assim ou a gente encerra? Nós estamos já com 3 minutos mais agora. Somos seres em evolução
A gente já pôs evolução. evolução permanente, né? Já pôs. Acho que fica bem próximo, né? Na verdade, na síntese, nós não temos que nos prender a palavras específicas aqui do texto, mas no significado desse conjunto, é pelo perfil do texto que a gente constrói a síntese, até porque nós já vimos a tese e a antítese, agora a gente está na síntese. Então, por exemplo, o que está repetido aqui, que ideia está contida na outra? Ontem, hoje e amanhã está dentro de evolução ininterrupta ou permanente e está dentro de imortalidade. Não é? Porque imortalidade é ontem, hoje, amanhã e sempre. Evolução ininterrupta é ontem, hoje, amanhã e sempre. Então, eu acho que nesse caso está repetida a ideia ou o conceito. O que eu entendo é que quando eu falo o que eu senti, quando o Aguinaldo fala, a Nádia fala, a Rita fala, ou a Regiane falou, cada um falou, nós estamos com o mesmo sentimento. Com palavras diferentes, mas o sentimento é o mesmo. Exatamente. Mas a Regiane quer que a gente diminua as palavras. Porque nós estamos com o conteúdo igual, mas a forma é que ela quer que a gente reduza mais. Não, eu acho que ela está provocando para ver se tem outros sentimentos. Isso! Ela já sabe a colinha e não quer nos dar, né, Regiane? Não, mas eu acredito que não tem cola, porque é uma coisa muito pessoal, é sentimento, o que eu sinto, né? O que cada um sente. E o que eu percebi é que nós estamos convergindo aí para o mesmo sentimento, com palavras diferentes, mas estamos pensando da mesma forma. Olha, pois é. Então, a Nádia falou ali, né, de ontem, hoje e amanhã, né? Passado, presente e futuro. Se eu uso só essas três palavras, uma pessoa que veio depois de nós, ela vai ler e não vai compreender. Agora, se ela lê evolução permanente, muito provavelmente ela vai entender. Mas ela vai entender com o mesmo contexto que estava escrito inicialmente, Deus não é Deus dos mortos? Ou se eu digo para ela assim, eu sou um espírito imortal, ela entende melhor. A síntese aqui é para que outras pessoas cheguem e nós também saibamos que quando a gente fala de imortalidade, a gente não está falando só de um corpo que não morre, né? Nós desejamos falar aqui de imortalidade com evolução. E não tá, eu posso não evoluir também, não, né? A questão de ser um espírito mortal não está implícito que eu estou em evolução. Não, exatamente. Então, isso é uma escolha do espírito que ele vai demorar mais ou menos, enfim. Como é que é o negócio? Não está implícito que ser um espírito imortal ou a reencarnação significa evolução, né? Para uma pessoa que não compreende essa nossa linguagem espírita, né? Bom, porque nós estamos sempre em evolução, mas pelo livre-arbítrio nós podemos usar um ritmo diferente na engenharia do nosso tempo nas encarnações. Eu posso, numa encarnação, me comprometer muito mais do que evoluir, né? Então, sim, claro. A reencarnação pode ficar estacionário ou evoluir, retrogradar, não. Então, no fato de reencarnar, não necessariamente eu vou estar evoluindo, né? Porque vai depender exatamente do meu livre-arbítrio, o que eu vou fazer naquela existência. Posso estacionar, me comprometer muito, né? No momento da encarnação que você joga fora, digamos assim, você não evolui concretamente, mas ela é um instrumento para o seu despertamento no futuro, para você ver o que não deve ser feito. Então, toda encarnação, ainda que o espírito não evolua concretamente no sentido positivo do termo, mas a encarnação tem um valor instrumental para o despertamento da consciência. Claro, aprendizado, né?
quando ele fizer uma retrospectiva, ele vai dizer, puxa, mas que bobagem que eu fiz lá naquela encarnação, que eu agora já poderia estar melhor e não estou, porque joguei fora aquela história. E Nós até todos existe acontecemos. o conceito de evolução, né? A gente tem que colocar aqui evolução para o bem, porque existe evolução negativa, uma doença evolui para ficar pior, Claro, né? claro. Então a evolução no sentido de se melhorar, né? E pode não acontecer, né? Enfim. Se você tomar a perspectiva de uma encarnação assim, olha, fechada no tempo, sim. Mas se você tomar isso como um olhar mais Desde o amplo, princípio, né? Do princípio da cada criação. encarnação serve a um propósito evolutivo. Naquele meu livro A Sese do Espírito, eu tenho um diagrama, tenho lá um esquema que a gente medita sobre isso. Gente, nossa, Deixa eu só mostrar o espírito. Olha, eu já estou querendo mostrar o espírito. Mostrar o livro que ela citou, está aqui, o livro da nossa amiga. Esse é outro que eu estou lendo. Tá bom, obrigada. Tem a série também, Pelos Caminhos da Educação. Obrigada. Bem, ótimo. Então, na realidade, se a gente tivesse condição, a gente poderia ficar, né, com bastante dialética aqui. Mas agora é importante que a gente, pelo menos neste plano, a gente encerre o nosso estudo. E seria importante seria bom, pelo menos, que a gente diminuísse todas essas frases aqui, ó, né? Para uma frase, então, 3 palavras, para sintetizar tudo que nós falamos e, sobretudo, né, aquele que foi o título do nosso exercício, Imortalidade da Alma. Aí a gente quer falar que a alma... Eu sou um espírito imortal em evolução permanente. Se você quer só uma coisa, talvez. E Deus? Onde que nós vamos colocar Deus? Se nós somos filhos de Deus, já está implícito. Não, não, porque ela falou assim, né? Eu sou um espírito imortal em evolução permanente. Né? Mas eu acho que quando a gente consegue compreender que somos um espírito mortal, a gente percebe a misericórdia de Deus, a gente percebe todas as leis de Deus, né? Quando a gente consegue se compreender como um espírito mortal. Então, ter Você essa quer compreensão... uma frase só, Rejane, é isso? Você quer uma frase? Nádia, a intenção aqui é que nós, durante o exercício, desenvolvamos uma síntese numa frase e que esta síntese ela possa, qualquer pessoa que chegar para a gente, quando eu disser alguma coisa, ela possa ler lá em cima, né? A lição falou da imortalidade da alma e ela trouxe como conclusão esta frase. Eu, na verdade, Rejane, eu vejo de uma outra forma, porque cada um tem o seu livrinho aí. Então, é uma coisa muito pessoal. Eu acho que cada um... Porque não existe uma fórmula, né? Jesus falou... Mas ela quer. Silvana, mas ela quer. Por exemplo, a gente sabe que o que Jesus ensinou é atemporal e outra palavra, universal. E para cada momento da nossa vida vai falar de um jeito, né? Então hoje para mim significa isso. Talvez se eu ler essa palavra daqui a 10 ou um mês vai ser diferente. Então eu acredito que seja muito pessoal essa conclusão. Mas ela está querendo, Silvana, uma coisa. Por exemplo, sou um espírito imortal por criação divina em evolução permanente. Sou um espírito imortal, criado por Deus, em evolução. Por criação divina está Deus, que não é Deus dos mortos porque é imortal. Em evolução permanente é sempre o recomeçar. E, evidentemente, conclui tudo. Ups, não consigo agora, consegui. Hein?
Ela vai bom? redigir agora. Ah? Mas você está redigindo, não está aparecendo. Ah, não está aparecendo? Não. Ah, pensei que vocês estivessem vendo. Mas o que você já Nós escreveu... estamos vendo, mas a sua redação, se eu redigir aí, não. Agora, o de agora não. O de antes, sim. Em outros momentos, sim, é. Ah, o que será que aconteceu? Não sei dizer. Não sei dizer. Vocês estão vendo a tela agora ou não? Sim, estamos vendo com o que você escreveu até o ontem, hoje e amanhã. Depois a gente não viu mais nada que você escreveu. Ah, por que será? Então, eu vou desligar e ligar de novo. A certeza de que na criação... O Bildschirm aqui. Ah, que pena. Eu estou vendo tudo. Eu também. Não, eu estou vendo, mas o que ela digitou, não. Eu Agora sou sim. Agora está certo, Richard. Espírito imortal por criação divina e evolução permanente. Uhum. Então, a proposta desse estudo do Evangelho Redivivo é exatamente isso. É que nós encontremos, né, no estudo aprofundado, que a gente possa... eu acredito que toda vez agora que a gente falar de Lucas 20, 38, né, 40, a gente vai, pelo menos alguma coisa a gente vai lembrar, que a gente teve uma discussão a respeito e que a gente desenvolveu alguns temas. Cada um de nós vai, como a Silvana já havia dito, vai lembrar de alguma coisa, vai ter um insight, né? E a pretensão para esse estudo do Evangelho Redivivo é isso, é fortalecer em nós a compreensão, trazer para Kardec e, sobretudo, né, para que possamos aplicar no nosso dia a dia, porque, como a Silvana já falou antes, né? Não estamos te ouvindo, Rejane, travou. Que eu sou imortal e que sou filha de Deus e estou numa evolução permanente. Quando eu penso nessas três coisas, eu sinto essas três coisas, eu sou mais responsável na hora de pensar, de falar, de fazer, de agir no meu dia a dia. E quando eu crio o hábito da síntese também, eu posso melhor, né, enfrentar aquelas críticas que sempre vêm, né, quando estamos falando de uma filosofia, de uma crença, né, a gente vai ter sempre alguém que nos, né, apresente, né, uma antítese daquela nossa tese, né? Então, a proposta para esse estudo é essa. Eu espero que a gente tenha conseguido, né, deixar alguma coisa, né, nesse nosso exercício de estudar e de miuçar, né, trazer o miudinho para o Evangelho, aqui, que essa é a proposta desse estudo. Que lembremos sempre, como ele colocou aqui, ó, eu vou ler de novo porque essa passagem eu acho linda. Porque são como os anjos, que são filhos de Deus por serem filhos da ressurreição. Nós somos filhos de Deus e somos anjos. Eu não sei quem vai fazer a prece final, mas se vocês puderem esperar a Cleo ler a passagem, eu acho que ela vai complementar para a gente. Posso ler? Por mim pode, né? Não sei, para o grupo. Tá bom. Então, a leitura é do livro Pão Nosso, Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, a mensagem de número 42, sempre vivos. Ora, Deus não é de mortos, mas sim de vivos. Por isso, vós errais muito. Jesus está em Marcos
capítulo 12, versículo 27. Considerando as convenções estabelecidas em nosso trato com os amigos encarnados, de quando em quando nos referimos na vida espiritual utilizando a palavra morte. Nessa ou naquela sentença de conversão usual. No entanto, é imprescindível entendê-la, não por cessação, e sim por atividade transformadora da vida. Espiritualmente falando, apenas conhecemos um gênero temível de morte, a da consciência denegrida no mal, torturada de remorso ou paralítica nos despenhadeiros que marginam a entrada da insensatez e do crime. É chegada a época de reconhecermos que todos somos vivos na criação eterna. Em virtude de tardar semelhante conhecimento nos homens, é que se verificam grandes erros. Em razão disso, a Igreja Católica Romana criou em sua teologia um céu e um inferno artificiais. Diversas coletividades das organizações evangélicas protestantes apegam-se à letra, crentes de que o corpo, vestimenta material do espírito, ressurgirá um dia dos sepulcros, violando os princípios da natureza. E inúmeros espiritistas nos têm como fantasma de laboratório ou formas esvoaçantes, vagas e aéreas, errando indefinidamente. Quem passa pela sepultura prossegue trabalhando, e aqui e só existe desordem para o desordeiro. Na crosta da terra, ou além de seus círculos, permanecemos vivos invariavelmente. Não te esqueças, pois, de que os desencarnados não são magos nem adivinhos. São irmãos que continuam na luta de aprimoramento. Encontramos a morte tão somente nos caminhos do mal, onde as sombras impedem a visão gloriosa da vida. Guardemos a lição do Evangelho e jamais esqueçamos que nosso Pai é Deus dos vivos e imortais. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Lisa? Oi? Você quer? Se eu Você quero... agora? Você é a nossa coordenadora, agora está na sua mão. Nós agradecemos a Rejane, obrigada. A Rejane foi muito, muito bom mesmo o estudo. E Lisa, por favor. Então, eu agradeço, né, a todos os participantes, né, a palestrante de hoje, por esse estudo maravilhoso, né, que nos deu essa consciência desse espírito imortal que somos, né, em constante evolução. Acho que isso vai ficar guardado hoje em nosso coração. O próximo encontro, nós já temos a data, mas que eu não tenho aqui, mas a gente vai mandar no grupo do WhatsApp, né? Mas eu acho que é o Aguinaldo que faz, é isso? Não sou eu. Ah, é você? Que bom. Então já temos a palestrante, então é só uma questão de nos reunirmos novamente, né? Então, se ninguém tiver mais nada para dizer, eu vou pedir se tem algum voluntário para a prece final. Eu só queria pedir para a Rejane tirar o compartilhamento da tela para que a gente possa se ver. Verdade. Isso. Alguém gostaria de fazer a prece final? E quem quiser ligar a câmera para a gente se ver. Também. Quem está com a câmera desligada. Senão eu vou pedir para você. A Ritinha! Não sei, a Nádia. Adriana. Sim, Nádia. Lisa, faz sua prece, querida. Eu? Você? Faz a prece. Eu? Sim, você vai, Lisa. Faz a prece, querida. Tá bom. Amigo Jesus, nosso Pai, nosso amigo de misericórdia divina e eterna, nós te agradecemos por esta
oportunidade de estarmos novamente reunidos em seu nome, de sustentarmos o que já sabemos, mas que às vezes temos dificuldades em viver, que é esta certeza de que somos, sim, espíritos imortais, encarnados ou desencarnados, mas no nosso caso, encarnados nesse planeta de provas e expiações, agora em transição, em breve, planeta de regeneração, e que estamos aqui fazendo as nossas provas, fazendo a nossa reforma íntima e nesse propósito de evoluirmos sempre. Muito obrigada por essa oportunidade de estarmos aqui novamente contigo, em seu nome, na sua presença, espalhando o nosso aprendizado em meio a todos aqueles com quem convivemos. Muito obrigada à nossa palestrante de hoje, a participação de todos e essa consciência de que estar contigo é sempre o melhor presente. Que assim seja. Boa noite. Amém.